O Banco do Brasil divulgou o resultado e também anunciou dividendos, e os dividendos eles vieram acima daquilo que a gente estava esperando, e os resultados veio acima do que o mercado esperava também. O JCP veio em linha ali com o que eu imaginava, mas veio também um dividendo, olha só. Então vamos ver quanto que dá líquido, né? A Datacom aqui dia 21/8. Então quem tiver as ações no dia 21/8 vai receber o dividendo que será pago no dia 30/8, ao valor de 42 centavos, já líquido de IR, dando então 1,82 de yield. 1,82 de yield é um belo de yield, lembrando que a empresa paga vários dividendos aí ao longo do ano. Para quem quiser ganhar R$ 1.000 de uma só vez, como exemplo, teria de ter investido aqui cerca de R$ 55.000 no Banco do Brasil, já ganha R$ 1.000 de uma só vez. Então aqui está o cronograma de dividendos do Banco do Brasil ao longo do ano, ele anuncia 8 vezes por ano, ele acabou de anunciar esse aqui, dia 7/8, vai anunciar o próximo dia 23/8, já referente ali ao terceiro trimestre, uma antecipação, e aí ele encerra o dividendo do ano inteiro lá no dia 19/2 de 2025. Eu tenho o dividendo previsto para o ano no Banco do Brasil e após eu visualizar esse resultado, eu vou analisar ali se realmente eu vou aumentar essa previsão de dividendo ou não, porque tem uma boa notícia e uma má notícia, embora essa má notícia aqui já fosse até meio que esperada, né? Vamos então entender o que aconteceu. Então o Banco do Brasil reporta um lucro de 9,5 bilhões, né? Superando as expectativas do mercado de 9,3. Podemos ver aqui as expectativas do consenso estavam em 9,3 bilhões. Tinha aqui alguns bancos falando 9,4, 9,3, 9, alguns falando até 8,5 que eu já vi, mas ele fez aqui então acima das expectativas. Aí quando a gente olha o que aconteceu, a margem bruta que ficou até um pouco abaixo do segundo trimestre de 2023, porém a margem líquida ficou acima, porque o banco fez menos provisões, ele acabou fazendo provisões menores. Então olha só, analisando a margem financeira bruta, o banco conseguiu superar com folga o 2T23, porém ele ficou um pouquinho abaixo do 1T24, tem a justificativa, a gente vai explicar já. Quando nós olhamos aqui as provisões, olha só, a provisão veio um pouquinho abaixo do que o trimestre anterior e relativamente aqui considerável acima do 2T23. Então as provisões continuam muito altas, embora tenha amenizado um pouco. O lado positivo é que ele ainda conseguiu uma recuperação de crédito forte aqui, uma 2,9 bi, então deu bom aqui, e a gente vê a margem financeira líquida então ficando maior do que os dois trimestres, 12,9 melhor do que o ano e 3,2 melhor do que trimestre anterior. Foi uma boa recuperação de crédito, manteve ali uma margem forte e ainda teve um pouquinho menos de provisão em relação a um T24, né? E aí então a gente tem esse lucro forte puxado, por isso que eu acabei de comentar, e o retorno sobre o patrimônio líquido mantém-se praticamente igual, né? 21,6. Então olha só, a principal, que é a margem com o cliente, a gente vê que ela deu uma desaceleradinha, bem suave, tá a níveis muito fortes, mas deu uma desaceleradinha quando a gente compara com o 2T23, um pouquinho abaixo, e também em relação a um T24 ali, né? Então uma leve desacelerada, porém aqui a margem a mercado foi forte, né? Continua a níveis muito fortes. De modo geral, o Banco Patagônia também tem ajudado lá o banco na Argentina, né? Ele que é um pouquinho de incógnita, depois a gente pode até analisar num vídeo à parte aí o Banco da Patagônia, que representa uma fatia bacana aqui do resultado do Banco do Brasil. Então, numerando bonitinho quanto que foi essa desaceleração aqui na margem com os clientes, foi 1% em relação ao ano e 2,1% em relação ao trimestre, né? E o spread de 7,79 deu uma diminuidinha também aqui. As provisões, olha só, como nós vimos, diminuiu, teve aqui um pouco mais de, embora tenha tido bastante recuperação de crédito, também teve mais descontos concedidos, porém o saldo foi menor aqui do que a recuperação de crédito. Esses descontos concedidos é um sinal que o banco aqui está tentando lutar para não aumentar a inadimplência, que foi, de certa forma, ali uma notícia um pouquinho negativa para o Banco do Brasil, que a gente já vai ver, então ele faz mais descontos para ver se controla isso. Teve também ali a questão do Sul, mas ele não informa tanto aqui se teve descontos, mas ele fala muito de postergar, né, adiar e repactuar prazos, muito disso aconteceu aqui, só que não é uma fatia tão grande do resultado, né? Vamos lembrar aqui que é 6% do Banco do Brasil, do resultado da receita dele, e aí tá aqui o que é agro, o que é o que, né? E aí ele fez várias, vamos dizer, repactuações e adiamentos aqui para ajudar esse pessoal. Então, isso aqui, obviamente, que vai trazer um retorno melhor mais para frente ali, impactou um pouquinho o resultado desse trimestre.
E quando olhamos então a receita de prestação de serviços, foi fantástico, ele conseguiu crescer essa receita acima da inflação, 6,7% no ano e no trimestre 6%. Então não tenho o que reclamar aqui, no acumulado do ano ainda segue um bom crescimento, também de 4,7%, um bom crescimento aqui na receita de prestação de serviços. E quando olhamos as despesas administrativas, nós também tivemos um aumento, né, de 8,8 para 9,2. Tem entrada de novos funcionários, que isso aqui é funcionários de tecnologia e cibersegurança, que são funcionários que são geralmente mais caros, são profissionais mais caros no mercado, né? E temos aqui o reajuste salarial que acontece anualmente, tranquilo, né? E quando a gente vê a carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil, nós podemos ver um crescimento acontecendo em relação ao trimestre anterior de 3,9 e 13,2 em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então vem acontecendo um crescimento, essa é a boa notícia, e ainda tem uma outra notícia mais bacana, que é, ele conseguiu crescer mesmo justamente com o agro, que é o forte dele nos últimos anos aqui, dando uma estagnada. E por que o agro estagnou? Deu problema lá? Não necessariamente. O que aconteceu aqui foi o governo adiando o plano safra, que era para acontecer em junho, eles adiaram para julho. Aí o pessoal está até reclamando aqui, uma desorganização total, ineficiência do governo e etc. Mas enfim, problemas de governo à parte, o fato é que isso aqui vai cair para julho. Se caiu para julho, caiu para o terceiro trimestre. Então isso aqui desacelerou fortemente aqui o crescimento do agro, que deve dar uma espichada para cima depois por conta aqui do plano safra. Tá? Então deu uma seguradinha aqui, que já era para acontecer pelo menos parcialmente já em junho aí, e não aconteceu, tá? E aí a gente vê que o plano safra, inclusive, que não foi tão crescimento forte no último ano, agora voltou o crescimento forte, 13% aqui para o Banco do Brasil, isso significa crescimento bacana aqui no agro. Então, puxa, essa carteira que cresceu aqui legalzinha, carteira de crédito ampliada, vai crescer ainda mais. Então, recapitulando, nós já falamos das margens, vimos ali as provisões que estão ainda fortes, mas vimos também que o banco está crescendo essa carteira. Se você olhar nessa ótica, o crescimento da provisão também tem um pouco de correlação com o crescimento da carteira, né? Só que temos que admitir que a inadimplência ela começa a dar umas cutucadas ali no Banco do Brasil. Então a gente vê que o índice de cobertura aqui da carteira vem aqui, ó, caindo, o índice de cobertura vem aqui, ó, a 91,3%, sendo que ele estava a 201,3%, não caiu muito, diga-se de passagem, é pouca coisa, mas isso mostra que as provisões aqui estão correndo atrás, na verdade, de uma inadimplência que está apertando. Só que quando a gente olha a inadimplência do Banco do Brasil, ao contrário dos outros bancos, ela vem aumentando nesse momento. Então ela estava muito baixa, demorou para subir, e quando começou a subir, com um pouco de atraso. Então vamos ver como o mercado reage a isso. Está agora em 3, né? Então realmente vem aumentando a inadimplência. Olhando pessoa física, está com leve aumentadinha, mas foi pouco. Então a gente diz que, vamos dizer que está ok, né? Vamos dizer que está em linha com os bancos, que vinha caindo a inadimplência aqui, e agora ele meio que se estabilizou, né? Mais ou menos está acontecendo com os outros bancos, exceto que eles tinham inadimplência maior, então deu uma diminuidinha pontual ali. Mas olha, ele vem crescendo a carteira de crédito pessoa física. Na jurídica, aí já teve um aumento, mas também teve um aumento bacana aqui na carteira de crédito. Porém, o percentual aqui a gente vê que realmente deu uma aumentadinha, mas ó, tá meio que alinhado também nos últimos 3 trimestres aqui. Os últimos 3 trimestres estão meio que em linha. Dá uma subidinha, uma quedinha. Tem que tomar cuidado aqui. Ó. E a cobertura acabou o quê? Caindo aqui na pessoa jurídica, né? Cresceu aqui a carteira do governo, cresceu a micro, pequenas e médias empresas, que é onde está o maior risco para mim, e as grandes empresas aqui, tá? E aí quando a gente olha a carteira do agro, é exatamente onde está a explicação, né? A gente vê a inadimplência subindo, e pessoal, eu já vi ciclos de inadimplência subindo no agro outras vezes no Banco do Brasil. Não vai dar uma disparada, mas assim, estava muito baixo, né? Às vezes ele encontra a casa do um dígito aqui e fica aqui, talvez até aumente um pouco mais, ou fica ali estabilizado. O fato é que o quê? O índice de cobertura vinha caindo pra caramba, e olha o que acontece agora, provisão subiu para o setor agro. Então o Banco do Brasil é cauteloso sim, e já faz a provisão necessária por conta que ele está visualizando que o setor agro ali está com uma inadimplência um pouco porreta, né? E olha só, 16,6% de crescimento aqui. Está crescendo muito o agro. E de novo, só estabilizou aqui por conta do plano safra, que não saiu ali em junho, que era para sair em junho, senão teria crescido ainda mais. Tá? Então ele está crescendo muito forte. Uma inadimplência de 1,82 é excelente, tá? Mas ainda assim
não está naqueles patamares de antes. A gente tem que viver numa nova realidade que vai demorar um pouquinho para voltar a esses patamares baixinhos, tá? Então o Banco do Brasil revisou o seu guidance. Olha só, na carteira de crédito dele, ele está crescendo próximo do topo, 11,5%. Ele tem aqui de 8 a 12, mas ele manteve esse guidance. Será que ele não está sendo pessimista? Porque olha só, pessoas físicas, beleza, está aqui mais próximo do fundo até, uma situação de inadimplência muito difícil no Brasil, né? A empresa está até acima, enfim, aqui eu não vou opinar muito, mas a gente viu ali que, puxa, o agro ele vai ficar forte, né? Já está acima. Será que esse agro com o plano safra e tudo mais, puxando ainda mais para cima, não vai superar aqui as expectativas? Eu não sei não, hein? Talvez o Banco do Brasil tenha sido muito cauteloso e talvez o Banco do Brasil vá superar aqui a carteira de crédito um pouco, tá? O que vai ser muito positivo. E quando a gente olha a margem financeira bruta, foi o que acabou salvando aqui o guidance do Banco do Brasil, já que ele está fazendo 16,4 com boas margens. A gente viu ali a margem a mercado, a margem a cliente está muito bom, então era esperado de 7 a 11, agora ele está falando que vai fazer de 10 a 13, um crescimento aqui nas margens. Isso salvou as provisões maiores, porque a gente viu que a inadimplência está pegando ali no agro, está forte. Forte não, né? Isso é até vergonha falar que está forte. Está crescendo, né, ali. E aí a gente vê que ele vai fazer provisões, está fazendo provisões acima da média e deve manter acima da média, ficando então de 31 a 34 bilhões neste ano, superando ali o guidance em até 4 bilhões, né? Olha só, é de 30 aqui a 34. Então, isso aqui foi compensado pela margem, aí eles mantêm então o lucro ainda no mesmo patamar. Bom, e aí a gente tem dois lados, né? A gente pode ser surpreendido, inclusive, com o agro, talvez por isso ele não tenha resolvido projetar nada para cima, né? E talvez a gente surpreenda aqui negativo com as provisões. De repente ele faz até esse próximo desse topo aqui, né? Se a gente esperava um meio entre 27 e 30, a gente já começa a esperar aqui de 31 a 34 e de repente fazendo o topo que vai pressionar os lucros, mas de novo ele está crescendo muito. Bom, então é essa a dinâmica, né? Manter essas margens fortes para conseguir superar aqui esse aumento da provisão, senão vai acabar desapontando aqui no lucro líquido da empresa, mas por outro lado tem aqui um outro ponto, né? O fator surpresa, a carteira de crédito, que pode aí crescer bastante em volumes e aí ajudar e fazer esse lucro subir. Então nós temos aqui dois pontos que podem fazer subir, na minha visão aqui, e um ponto que pode acabar decepcionando aqui as provisões. Não se esqueça do like no vídeo, sua inscrição no canal ativando o sino, que aí você é notificado quando eu trago novos vídeos, e comenta se você está comprando o Banco do Brasil, se você está de olho, e por fim, considere se tornar membro do canal, porque lá eu estou trazendo vídeos exclusivos de alguns resultados de algumas empresas aí, que eu não dá para trazer no canal principal, simplesmente é impossível. Um abraço e até o próximo, valeu!